Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Nos exorte através da sua palavra para que nós não venhamos, Pai, de forma nenhuma cair, Pai, nos ensinamentos contrários à sua palavra. Eu te peço e crendo, Pai, na tua resposta, eu só te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor, na liberdade do Espírito Santo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus 28. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Meus irmãos, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Ontem estivemos participando do curso de capacitação de obreiros aqui nesta igreja. Após o curso, o pastor ainda nos chamou para comer uma pizza. Glória a Deus. Vamos chegar lá em casa em São Sebastião, já era tarde. E aí ficamos conversando ainda. E a gente poderia conversar ainda por mais 1 ou 2 horas, porque eu ainda demorei para dormir. E hoje estamos aqui novamente revendo os irmãos. Glória a Deus. Nos foi falado que é o culto de missões. Então eu volto a tocar neste assunto que é de grande importância para a vida da igreja. As palavras que nós acabamos de ler aqui são palavras do nosso Senhor Jesus, conhecidas como a Grande Comissão. Essas palavras estão registradas também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João e também no livro de Atos. Porque Jesus, ele chega nos discípulos, ele se aproxima e ele diz: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz: então, vocês devem ir pelo mundo, vocês devem pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor. É interessante que antes de Jesus mandar os discípulos irem pelo mundo fazendo discípulos, primeiro ele diz que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. Isso fala de soberania. Deus é soberano. Então Jesus está dizendo: olha, vão pelo mundo inteiro e mostrem para as pessoas que elas devem me seguir. Eu quero dar algumas razões hoje por que eu sou missionário. E também são algumas razões por que você deve ser missionário. Durante a Segunda Guerra Mundial, um submarino com 72 pessoas a bordo estava afundando. Aí vieram navios, homens rã, para fazer o resgate. Então as pessoas estavam do lado de fora, bateram uma mensagem em código Morse e chegou do outro lado a pergunta: vocês estão aí? Está tudo bem? Então a resposta foi: estamos bem. Então mandaram outra pergunta para aqueles que estavam dentro do submarino. Aliás, já foi uma afirmação dizendo: está chegando ajuda. Mas aí quem estava lá dentro mandou uma mensagem para fora dizendo: vai chegar quando a ajuda?
fato é que o mundo está se afundando, o oxigênio dentro do submarino já está acabando. Nós estamos falando, está chegando ajuda para vocês, mas eles estão perguntando quando é que vai chegar a ajuda? Vai demorar quanto tempo? Porque o nosso oxigênio está acabando. O problema da humanidade se chama pecado. O pecado é uma afronta, é uma ofensa ao Deus Santo, puro. O pecado é muito mais do que o que nós fazemos. Pecado é o que nós somos. A Bíblia não diz que uma pessoa nasce pura e que depois se torna pecadora. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós já nascemos mortos, espiritualmente falando. E morto não pode fazer nada. Somente Jesus pode salvar o pecador. Eu sou pecador. Você é pecador. Você é pecador. Nós afrontamos o Deus Santo. Nós ofendemos a santidade de Deus. Não adianta a gente dizer, a criancinha até os 12 anos é inocente, não tem pecado. Mas a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. A Bíblia diz que nós já nascemos mortos nos nossos delitos. Somos pecadores. E os nossos pecados nos afastam de Deus. Por quê? Por que eu sou um missionário? Primeiro, sou missionário porque eu tive um encontro com Cristo. Eu sou fruto de missões. Aquele que não ama missões, é possível que nunca tenha encontrado Cristo. Eu sou missionário porque eu tive um encontro com Jesus. O próprio Jesus é missionário. Ele veio a este mundo com uma missão de resgatar aqueles que o Pai tinha escolhido. Ele veio para derramar o seu sangue precioso, para que eu fosse perdoado, para que você fosse perdoado, para que eu e você tivéssemos o direito de vida eterna. Se você teve um encontro com Cristo, isso significa que você deve ser um missionário. Jesus, ele diz aqui que é para eles irem pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. Só que a gente enfatiza muito o id, mas a ênfase do versículo não é o id, é o fazer discípulos. Porque se a gente for e não fizer discípulo, está errado. A evidência de que a gente cumpriu com o id é quando nós fazemos discípulos para Cristo. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos para o Messias, para o Cristo, o Redentor. Ainda diz, olha, vão e ensine eles a obedecerem os meus mandamentos. Uma outra razão porque eu sou missionário é porque eu sou um cristão. Charles Spurgeon foi um pastor batista do século XIX e ele diz o seguinte, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Oswald Smith também disse, ele que era do Canadá, ele falou, olha, cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Ou você é cristão missionário ou você é um ímpio que precisa ser evangelizado. Você não pode dizer, sou cristão, mas não sou missionário. Há
Sou missionário também, porque missões é uma evidência de que eu estou cheio do Espírito Santo. Atos 1:8 diz que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Quando vocês receberem o Espírito Santo, será inevitável, vocês vão sair automaticamente pregando o Evangelho. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Procure ver se ele tem visão missionária. Não me venham com essa caricatura, com essa coreografia de espiritualidade, que é simplesmente uma superficialidade. Não adianta. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus é ser cheio da visão missionária. Missões é uma evidência de que eu estou cheio do Espírito Santo. Observe. Veja se você está cheio do Espírito Santo. Por que estou dizendo isso? Muitas pessoas passam a semana toda querendo tchu, querendo tchá. Aí chega no domingo que é avivamento. Muitas pessoas passam a semana toda assistindo Big Brother, novela, Fazenda. E chega no domingo que é avivamento. E se não sentir o poder de Deus, se não sentir um arrepio, um friozinho na barriga, ele diz: a igreja está fria. Mas esse sujo imundo não sabe que o coração dele está podre, porque ele está se compactuando com as coisas deste mundo e não está buscando a glória e a santidade de Deus. Sou missionário porque eu amo a Deus. Se você diz que ama a Deus, mas não tem visão missionária, você é um mentiroso. Se você diz que ama a Deus, e se de fato você ama a Deus, automaticamente você é um missionário. Porque o Deus que nós servimos é um Deus missionário. O Deus que nós servimos é um Deus que ama missões. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, é um Deus de coração missionário. E missões deve ser também a nossa respiração. Prenda a respiração para você ver o que vai acontecer. Então respire missões. Não entenda missões como um departamento de igreja. Uma vez que quiserem me colocar, você vai ser o líder de missões da igreja. Não aceito. Senão vai ser aquela mesma coisa. Aí eu aviso: irmãos, domingo que vem tem evangelismo à tarde lá na feira. Só vem 1 ou 2 irmãos. Por quê? Porque eles entendem que missões é um departamento de uma igreja. Mas missões não é um departamento da igreja. Missões é a tarefa da igreja toda. É a igreja toda trabalhando, evangelizando para a glória de Deus. Por que eu sou missionário? E por que você deve ser um missionário? Sou missionário porque eu não sou um traidor. Alguém disse que o único dos apóstolos que não foi missionário veio a ser um traidor. Judas. Ele não se tornou um missionário, ele veio a ser um traidor. Ontem nós falávamos aqui que ninguém se chama para o ministério, que é Deus quem chama os obreiros para a sua serra. Eu disse que ninguém se candidata para a obra missionária. Só um louco que se tornaria um candidato na obra missionária. Mas quando Deus chama, Ele chama de forma eficaz, e quem é chamado tem que atender à vocação de Deus. Nós temos a mania de dizer: deixa Deus te usar. Agora eu pergunto: agindo Deus, quem impedirá? Tem como alguém aqui impedir o agir de Deus?
o senhor está fazendo desse jeito, mas eu vou fazer do meu jeito. Deus sabe de uma coisa, o senhor está errado. Eu que vou fazer do meu jeito. Ninguém consegue fazer isso. Eu sou missionário, é porque eu não sou um traidor. Judas foi um traidor. E ele não era missionário. Você é missionário ou você é traidor? De que lado você está? Sou missionário também, porque fazer missões é um grande privilégio. É uma honra. Como pode um pecador como eu ter o privilégio de poder estar nesta noite pregando o Evangelho a vocês? É um privilégio, é uma honra. Charles Spurgeon, ele disse para o filho dele: filho, se Deus te chamou para ser missionário, eu ficaria triste ao ver-te ser reduzido a um rei. Filho, se Deus te chamou para fazer missões, olha, se você deixar de fazer missões para virar um rei, eu vou ficar muito triste. Billy Graham, considerado o maior evangelista do século XX, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa política, e constataram que se Billy Graham se candidatasse à presidência, ele ganharia. Então perguntaram: Billy Graham, o que você pensa sobre isso? Ele falou: olha, eu não vou me rebaixar, deixar de ser evangelista para ser presidente dos Estados Unidos. Estados Unidos é a maior potência mundial. Ele se sentiu privilegiado, honrado, porque era um evangelista, um missionário, um pregador do Evangelho. Me lembro quando eu fui fazer o vestibular para entrar no seminário. E aí eu fiz vestibular, peguei o resultado e eu comecei com alguns colegas da minha mesma idade. E um falou: eu passei para direito, eu passei para letras. Aí você não, passei para teologia. Eu disse: o que é isso? Eu falei: não, é porque eu escolhi a melhor parte. Glória a Deus. Vai ser o quê? Eu falei: você é pastor. Me lembro que um deles riu bastante. Muitos anos que eu não via. Encontrei ele na internet. E ele com aquelas palavras. Não, ele estava falando com palavras bíblicas. Aí eu perguntei: tu te converteu também? Ele: sim, tem 5 anos. Graças a Deus. Eu fiquei encantado, maravilhado com o Evangelho que foi capaz de libertar aquele jovem meu amigo. Estar firme nos caminhos do Senhor. Fazer missões é um privilégio. Mas tem gente dentro da igreja que não quer ter esse privilégio. Tem gente dentro da igreja que quer fazer outras coisas. Quando, na minha adolescência, eu chamava: irmãos, vamos evangelizar na feira. Eu disse: não, fui chamado para isso não, fui chamado para outra coisa. Fui chamado para o louvor. Falei em louvor, eu quero ministrar um seminário para vocês sobre louvor. Você canta? Não, canto não, mas louvor é mais do que música. Antes de vir tocar na frente, a pessoa tem que ter uma vida de adoração. Aleluia. Aí como é que é esse seminário? Não, marca aí que eu vou dar umas palavras para vocês aí, vocês vão gostar. Falei: primeira coisa, nós vamos aprender a adorar a Deus, louvar a Deus sem música. Aleluia. Aí eu passei um trecho de um filme evangélico de cristãos que são perseguidos e eles não podem fazer um culto como nós estamos fazendo aqui agora. Então eles cultuavam a Deus no silêncio. O pregador, o pastor dizia, só contar para os irmãos: olha para mim, todo mundo olhava. Todo mundo já sabia: nós vamos cantar um hino número 5. Mas ele não saía nenhum som da boca dele, ele não podia falar, não podia cantar. Então ele fazia. Aí todo mundo adorando a Deus no silêncio. A música na mente e no coração. Aí os irmãos lá,
que dizem, fui chamado só para cantar, não fui chamado para fazer missão, eles entenderam que louvor é mais do que música. Claro que a música é algo maravilhoso. Os anjos no céu cantam, nós aqui na terra também cantamos hino de louvor e adoração a Deus. Mas você pode ser o melhor músico do mundo, mas se não tiver o coração de um adorador, Deus não aceita. Você é adorador? Então automaticamente você é um missionário. Sou missionário porque missões não é uma opção. Missões aqui, que Jesus diz, é um mandamento, é uma ordem. E ontem alguém disse aqui no curso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então isso significa que tem muita gente dentro da igreja que não tem juízo, porque não estão obedecendo. Se você está aqui, se você teve o privilégio de ser salvo, é porque você é fruto de missões. Certamente alguém se preocupou com você e pregou o evangelho a você. Você é fruto de missões. E missões não é um pedido que Jesus faz, é uma ordem, é um mandamento. Missões nunca foi uma obra opcional, onde cada crente tem o direito ou não de escolher fazer. É um pré-requisito para todos os cristãos fazer missões. Agora, por último, sou missionário porque eu vou prestar contas a Deus. Tem uma coisa que me preocupa muito, é o fato de que cada crente prestará contas se e de como pregou o evangelho aos perdidos. Tem para mim que aqueles que não têm essa visão estão caminhando em direção ao inferno. Ainda não foram alcançados pelo evangelho. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Ou você é um evangelista, ou você precisa ser evangelizado. Ou esta igreja evangeliza, ou ela fecha as portas. Porque a igreja é só a igreja quando ela de fato vive o evangelho. E se esta é a visão que o pastor dessa igreja está buscando, certamente vocês verão os frutos desse trabalho. Vocês vão ver Deus operando grandemente neste lugar. Missões não é uma escolha. Você não faz missões porque simplesmente você quer. Você faz também porque é um mandamento. É uma ordem de Jesus. E nós vamos ter que prestar contas. Agora nós devemos prestar atenção numa coisa. Nós que falamos de missões, nós corremos o risco de usar alguns pensamentos que nós achamos que vai contribuir para o bem da obra missionária, mas que pode acontecer o contrário. Como por exemplo, você vê muito no Facebook, na internet, as pessoas colocando alguns banners dizendo assim: 3 atitudes diante de missões. Fica olhando, fazer algo ou fugir. Aí tem gente que acha que você está apelando para as pessoas fazerem missões. Para mim aquilo ali é idiotice. Deus não dá opções para a gente. Deus jamais chegou no profeta Jeremias e disse: Jeremias, é o seguinte, você pode escolher ser profeta, ficar olhando ou fugir. Falou: não, Jeremias, você é profeta. Antes que você nascesse, eu já tinha te consagrado às nações. E aí tem outras coisas que nós costumamos fazer pensando que isso vai trazer as pessoas para a visão missionária, mas só vão afastando, vai criando categorias de missionários e não missionários dentro da igreja. Ou é missionário ou não é missionário. Ou é cristão ou não é cristão. Ou é crente em Jesus ou não é crente em Jesus. Ou é um cristão ou é um impostor. Ou é um missionário ou é um traidor. Não tem como. Não podemos pensar, ter essa visão medíocre do reino de Deus, da obra missionária, de achar que alguns foram escolhidos e outros não foram escolhidos. Todos nós fomos chamados para proclamar a glória de Deus em todos os lugares. Missões não é uma alternativa. É algo que nós devemos respirar, que devemos fazer para a glória de Cristo. O mais empolgante é que Jesus fala para os discípulos irem
fazerem discípulos, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele diz isso. E algo que ele fecha aqui: e estarei com vocês todos os dias. Ele garante o sucesso da obra missionária. Ele nos dá a certeza de que, de fato, vamos lograr êxito naquele grande dia. Eu conversava com o irmão Tiago dentro do carro, enquanto a gente vinha para cá. Eu disse a ele que estou pensando em escrever um texto. Às 10 ainda está na minha mente. Depois eu vou começar a escrever sobre noiva de Cristo ou noiva de Frankenstein. Porque a noiva de Cristo ela é pura. Agora o Frankenstein, a noiva dele é toda mal acabada, né? Porque alguém me disse assim: a igreja é muito impura. Eu falei: calma aí, você está mentindo, porque a Bíblia diz que a igreja é pura. Mas a igreja é cheia de corrupção. Não, você está confundindo. Você está confundindo os charlatões, os falsos profetas que estão infiltrados dentro das igrejas locais. Mas a igreja do meu Senhor, ela é pura, imaculada, ela é santa. Eu entendi o que esse irmão queria dizer. Ele queria fazer uma crítica, mas eu falei: cuidado, porque às vezes você está pensando que está contribuindo com o reino de Deus, mas você está prestando um desserviço para a igreja. A igreja ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira. Um outro disse assim: a igreja está tetraplégica, ela não caminha. Eu falei: mentira. A igreja é militante, ela caminha, ela avança. Sabe por quê? Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa, contra a minha igreja. Eu percebi que esse irmão estava revoltado com a igreja. Eu falei: a sua revolta deveria ser contra o pecado. E em vez de você ficar se preocupando com os erros dos outros, você deveria olhar para dentro de você e se revoltar com a imundícia que está dentro do seu coração. Mas é óbvio que toda pessoa que se mete na vida dos outros é porque a vida dela está um lixo. E você sabe por que as pessoas fofocam e se metem na vida dos outros? É porque sempre tem um escutador para ficar ouvindo um mexeriqueiro fofoqueiro. E tanto o fofoqueiro quanto o que está ouvindo a fofoca estão cometendo pecado. Aí eu volto lá no Facebook. Aí colocaram lá a imagem: batom para fofoqueiro, super bold. Espaço de gruda a boca do cara que não fofoca mais. Mas o pecado está aqui, ó. O que sai daqui é o que está aqui dentro. As imundícias, os pecados que nós cometemos. E o pecado é fatal, ele manda as pessoas para o inferno mesmo. Independente da inflação, o salário do pecado continua o mesmo: a morte. E a solução para este mundo é o Evangelho. E é por isso que eu sou missionário, e é por isso que você deve ser missionário. Porque se não fosse assim, vocês nunca mais me veriam aqui. Eu iria com minha esposa e com meu filho que está para nascer, ia para um lugar, para um sítio, ia descansar, ficar para sempre lá, esperando a vinda de Jesus. Mas eu sou missionário porque eu acredito no poder dessa palavra. Palavra que liberta, que transforma e que regenera os corações. Eu observava um irmão cantando com tanta empolgação, alegria. Coração de um novo convertido, que é assim, né? Aquela alegria, topa tudo que a gente chama para fazer. Me lembro que lá em Samambaia, alguns colegas, o irmão me lembra muito ele, o Edivânio. O Edivânio, talvez a história de vocês seja diferente, mas o Edivânio era terrível. Um dia ele pegou o código penal e falou: ó, vamos ver os crimes que eu cometi. Aliás, vamos ver os que eu não cometi. Falei: meu Deus, tu estava perdido, hein, cara? E aí ele tinha uns pensamentos, não tem nada a ver com ele, né? Meu Deus. Misericórdia. E está gravando. E vai pro YouTube. Ainda bem que ele mostrou o meu bolso, né? Amém. E aí ele saiu da vigília. Aí o Edivânio dizia que era a arma dele, a Bíblia. Pastor, pastor não, na época eu não tinha assim
ordenado ao ministério. Ele, Luciano, vou te deixar lá na sua casa, vou fazer a escolta. Aí ele, assim, dizendo que era a arma dele. Ele falou, aqui não é 66 calibre de fogo? É isso aqui. E ele ia me levar porque ele conhecia lá todo mundo, né? Porque ele era do mundo. Então ele me levava até em casa, de madrugada, fazendo a segurança. Aquela empolgação, eu falei, Edivane, vamos para o monte orar, vamos. Edivane, vamos evangelizar, vamos. Sabe por que o Edivane era assim? É porque ele teve um encontro com Cristo. E se você teve um encontro com Cristo, você é um missionário. Se você não é missionário, é porque você ainda não teve um encontro com Cristo. E a minha oração nesta noite é para que, se alguém que ainda não teve um encontro com Cristo, que hoje tenha, que, se for possível, que o pastor e eu fiquemos com você aqui conversando, até você entender o plano de salvação, nem que vire à noite. Só não vai ter pizza. Só não vai ter pizza. Mas nós ficamos com você. Vou pra casa. Pode ser que aqui entre nós tenha pessoas que frequentam a igreja, mas que ainda não conheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Como o irmão do filho pródigo, estava dentro de casa, era obediente ao pai, mas estava perdido. Ele simboliza as pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda continuam perdidas, porque elas aderiram simplesmente a uma religião, mas ainda não tiveram encontro com Cristo. Devemos levar pessoas a Cristo. Devemos levar pessoas a Cristo para a glória de Cristo, para a exaltação de Cristo. Tudo para Cristo e não para nós. Devemos trabalhar com dedicação e levar o Evangelho aos perdidos. Eu sou missionário, é porque eu não tenho uma opção. Se eu pudesse escolher, eu seria talvez um advogado. Mas eu não tenho escolha. Você pode ser um advogado e missionário ao mesmo tempo. Lá no seu escritório você pode fazer missões. Você pode ser um juiz e ser missionário lá no tribunal. Você pode ser um professor e ser missionário lá na escola. Você pode ser um operário e ir lá na fábrica você ser um missionário. Mas o fato é, todos nós fomos chamados para anunciar a glória de Cristo. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé neste momento. Meu corpo está cansado. Eu tinha planejado dormir um pouco hoje à tarde, mas houve um imprevisto, tive que levar uma criança ao hospital. Quando voltei, só foi o tempo de orar, de ler a Bíblia e de aguardar o Tiago para me buscar, para vir aqui à igreja. Se hoje pensássemos em comer pizza depois, eu não ia aceitar, eu estou muito cansado. Mas eu poderia adiar, não cancelar. Jamais. Pastor, sempre tem que falar de comida no púlpito, né? Mas tem uma comida mais importante, que é o Evangelho. Eu não vou fazer um apelo chamando a vocês para que quem deseja ser missionário venha aqui à frente. Mas eu vou chegar e dizer a vocês, quem quer ser cristão de fato, que faça uma oração neste momento. Não se engane. Você não é bom. Você é pecador. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu sou semelhante àquele que mendiga pelas ruas. E eu preciso da graça de Deus, do amor de Cristo.
Não vou pedir para que Deus faça de mim um missionário, mas vou pedir para que Deus se revele a mim, que revele a glória de Cristo a mim, que revele o Evangelho a mim, porque assim eu serei um adorador, assim eu serei um proclamador do Evangelho. Não vou pedir para que Deus me dê um ministério com sucesso, não, mas só vou pedir para que Deus se manifeste a mim, que o Evangelho dele seja revelado a mim, porque assim eu terei a presença do Espírito Santo, eu terei Jesus comigo, Ele estará comigo todos os dias, terei certeza de que serei vencedor. Não vou pedir para vocês irem embora e dizer, olha, que vocês tenham uma boa semana, porque eu sei que a semana de vocês vai ser cheia de desafios, mas a palavra que eu tenho é o seguinte: você só pode entrar no céu através de Cristo. Você só pode entrar no céu através de Cristo. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque nós somos frutos de missões. Muitos aqui, ó Deus, foram alcançados através da pregação no rádio ou na TV, através da literatura, através do evangelismo pessoal. O fato, Deus, é que o Senhor teve misericórdia de nós e buscou uma forma para que nós fôssemos alcançados pelo Teu Evangelho. E o Teu Evangelho nos libertou, nos transformou e tem nos transformado a cada dia. E nesta hora, Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Deus, nós colocamos nosso coração diante de Ti porque somente o Senhor pode perdoar os nossos pecados, somente o Senhor pode nos regenerar, nos justificar. E nós nos rendemos aos Teus pés, nos prostramos diante de Ti e Te pedimos, ó Deus, para que tenha misericórdia de nossas vidas. Deus, Te pedimos para que revele o Teu Evangelho cada vez mais a nós. Te pedimos para que o Senhor tenha compaixão de nossas vidas e nos enche com o Espírito Santo. E nos use, ó Deus, no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações.